A tua palavra também diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, o Senhor se faz presente. Então, Senhor, que a tua presença possa nos abraçar, que a tua presença possa nos encher, que a tua presença possa nos acolher de uma forma poderosa, e a tua palavra possa cair no nosso coração como uma semente que frutifica 30, 60, 100 vezes mais. Pai, que esta palavra gere fé para nos apropriarmos de portas abertas, fé para entrarmos em lugares que não entramos, fé, ó Pai, para alcançarmos aquilo que ainda não vivemos e aquilo que não alcançamos ainda. Senhor, a tua palavra é viva e ela é eficaz. Nós reverenciamos a tua palavra, nós amamos a tua palavra, nós escolhemos neste domingo agora sentar aos pés de Jesus e receber a tua palavra, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por aqueles que estão conosco aqui, aqueles que estão pelo YouTube ouvindo essa mensagem também. Pai, que ela possa encontrar corações que amam a Jesus, corações que reverenciam e que amam a tua palavra. Coloque a mão sobre a sua mente assim e diga: em nome de Jesus, toda sonolência, cansaço, incredulidade, dúvida, saia da minha mente agora, em nome de Jesus. Diga: eu declaro, eu tenho uma mente livre para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Sabe, queridos, que a Bíblia, ela elogia pessoas que receberam a palavra de Deus com alegria. A Bíblia, ela faz questão de citar de que em alguns lugares apóstolos iam pregar, isso está registrado na Bíblia, homens de Deus iam pregar, e ali eles encontravam naquela cidade, ou naquela casa, ou naquele templo, eles encontravam pessoas que recebiam a palavra com alegria, com gratidão, com louvor. Então eu quero ensinar você isso mais uma vez. Ao receber a palavra nesta noite, receba ela com alegria no seu coração. Amém? Como eu posso fazer isso, pastor? Enquanto nós vamos pregando, você diga amém, você diga eu creio. Se você sentir que uma palavra é para você, levante a sua mão, fique em pé no seu lugar, dê um glória a Deus, mas faça algo para que você possa acolher a palavra de Deus. Em Tiago 1 diz que nós precisamos receber a palavra que é implantada dentro de nós e é capaz de mudar a nossa mente, mudar a nossa vida. Amém? Hoje eu quero falar, e durante todo o mês de abril nós vamos pregar sobre portas abertas. Amém? Nós falamos um pouco disso no começo do ano. Nós temos um slogan para 2024. O slogan é o ano das portas abertas. Amém? E nós não queremos que isso seja apenas um slogan de virada de ano. Nós queremos que isso seja um slogan de todo o ano, de janeiro a dezembro. E mais do que isso, nós queremos ouvir aqui testemunhos das portas que o Senhor está abrindo, de modo que se você tem um testemunho, não esqueça de enviar para nós, de escrever o seu testemunho. Pode entregar no próprio dia de culto, escreva, resuma, para que a gente possa então ler aqui e ver como Deus está se movendo em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 12, verso número 1. Atos 12, versículo número 1, nós vamos ler até o verso número 19, Atos 12, do 1 ao 19, é um texto um pouco extenso, mas nós vamos ler aqui de uma forma dinâmica, para que você possa entender o que nós queremos falar. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Então passar o fio de espada é matar, né? Versículo 3, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere,
entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Agora ouça, o qual se lhes abriu automaticamente. Eu preciso que você guarde isso. Pedro chegou diante de um portão de ferro, e esse portão se abriu automaticamente para ele. Amém? E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O fato, queridos, de todo esse texto é que nós servimos a um Deus que abre portas. Diga isso: eu sirvo a um Deus que abre portas. Deus não brinca de fechar portas para nós. Deus não tem prazer que você dê de cara com portas fechadas. Deus não se alegra quando Ele vê que você está batendo e não encontrando a porta que você espera aberta. Pelo contrário, Deus está agindo, trabalhando e operando para que as portas estejam abertas para você, até mesmo quando você não vê isto acontecendo. Porque esse texto retrata exatamente isto. Enquanto Pedro estava preso no cárcere por pregar o evangelho, Deus estava trabalhando para abrir as portas para ele. Se você atentou ao texto, você vai ver que 2 discípulos foram presos, Tiago e Pedro. Para Pedro, Deus abriu as portas do cárcere para que ele fosse liberto. Isso aconteceu porque a igreja percebeu que Herodes não estava brincando de prender os crentes.
O objetivo de Herodes era prendê-los e matá-los, e ele fez isso com Tiago. Tiago também encontrou uma porta aberta, não a porta da cadeia, mas os portais celestiais se abriram para ele. De qualquer forma, as portas estiveram abertas para esses dois homens. Porém, acredito eu que quando souberam que Tiago havia sido assassinado, então pensaram, nós precisamos orar ainda mais. Tanto que eles estavam fazendo uma vigília, tanto que eles passaram a noite orando, e o texto mostra tudo isso para nós. Então você precisa compreender que Deus ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, ainda que você não perceba. Deus está trabalhando em seu favor, Deus está trabalhando em cada área da sua vida, ainda que você não perceba. Pedro está lá preso, encarcerado, é uma cadeia de segurança máxima, tem 4 sentinelas 24 horas por dia guardando Pedro. Eles fazem turnos de 6 horas. Pedro está dentro de um cárcere, do lado de fora do cárcere tem 2 guardas, de dentro do cárcere tem um guarda à direita de Pedro e um guarda à esquerda de Pedro. Em lugar nenhum no mundo existe uma cadeia como essa aqui hoje. Você não tem nenhum preso no mundo hoje que ele é vigiado individualmente por 2 guardas. Não existe. A segurança era completa, era total, durante todo aquele período. Mas eles esqueceram que Deus estava com Pedro. Eles não sabiam que Pedro servia ao Deus que abre portas. Então o que eu quero ministrar ao seu coração hoje, de uma forma bem objetiva, e depois nós vamos orar, é que você tem um Deus que está no céu, à direita dele está o Filho Jesus, você tem dentro de você o Espírito Santo, e esse Deus que é seu Pai, Ele quer abrir muitas portas para você. Então este é o ano das portas se abrirem para você. Pastor, nós já estamos em abril, não vi nada acontecer. Deus está trabalhando, ainda que você não veja, ainda que como Pedro você esteja dormindo, porque Pedro dormia no cárcere. Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está operando, amém, queridos? Agora eu quero pensar algumas coisas com você, para que você receba isso como uma revelação de Deus na sua vida. Em primeiro lugar, você precisa compreender que Deus abre portas, mesmo quando as chaves da porta estão nas mãos do inimigo. Porque quem tem a porta da prisão, a chave da porta da prisão, não é Pedro. Quem tem são os guardas. Quem tem é o gestor da cadeia. Quem tem indiretamente é Herodes. Ele tem a chave. E ele acha que ao fechar, ninguém pode violar aquela cadeia, ou seja, ninguém pode entrar naquele lugar. Você sabe que Herodes teve toda uma preocupação com Pedro preso, porque Herodes já sabia, na história do povo de Deus, que Deus, ele remove pedras de sepulcros, e às vezes Deus ressuscita pessoas. Então Herodes pensou, eu preciso prender esse cara muito bem preso, porque eu sei que tem gente que ressuscita, eu sei que tem gente que atravessa a porta. Você deve saber que quando Jesus ressuscitou no 3º dia, diz a Bíblia que muitos mortos naquele dia também ressuscitaram. Você já leu isso na Bíblia? Está lá. Muitos crentes, quando eu falo, eles dizem, não, mas eu nunca vi isso. Mas está escrito na Bíblia que no dia que Jesus ressuscitou, mortos ressuscitaram com ele. Então Herodes já sabia disso. Herodes pensou, eu preciso proteger, guardar muito bem esse homem preso, para que ninguém chegue lá. Ou seja, não dá para brincar com essa gente. Essa gente, entre aspas, é perigosa demais. Eles podem a qualquer momento experimentar um milagre, sair de uma cadeia, sair de um sepulcro, sair de um lugar. E o texto diz então, irmãos, que Pedro, ele está dormindo. E de repente, nós lemos aqui, o anjo, ele toca ao lado de Pedro, o acorda. E Pedro tem os seus pés presos.
E naquele momento que o anjo toca em Pedro, diz a Bíblia que as algemas das suas mãos caem. Mas antes das algemas caírem das mãos de Pedro, quando o anjo desperta, o anjo diz algo a Pedro. Eu não estou lendo os versículos, mas nós já lemos todos eles, está tudo lá. O anjo diz assim a Pedro: Pedro, levanta-te. O que o anjo diz? Levanta. Toda vez que Deus te der uma ordem, ainda que você não entenda porquê, siga a direção de Deus. Toda vez que Deus falar para você fazer algo, faça. Às vezes Deus fala, vá orar. Às vezes Deus fala, vá para o culto. Às vezes Deus fala, levanta um jejum. Às vezes Deus fala, dê uma oferta. Às vezes Deus fala, vá na casa de tal pessoa. E você às vezes questiona, porque nós temos uma alma, temos uma mente que muitas vezes questiona. Nossa lógica questiona muitas coisas. Mas sabe, querido, quando Deus falar para você fazer alguma coisa, faça. O anjo tocou em Pedro e diz, levanta-te. Ele está com algema nas mãos, ele está com algemas, ele está com cadeias nas pernas, mas ele levanta. Amém? Agora, o que Deus faz com o anjo? Deus primeiro tira as algemas das mãos de Pedro, para depois abrir a porta da cela, para depois abrir o portão de ferro da cidade. São coisas que começam a acontecer. Primeiro as cadeias caem das mãos, depois as portas da cela, depois os portões de ferro da cidade. Logicamente falando, seria mais fácil que Deus abrisse as portas, e então Pedro, depois de ver as portas abertas, tirava as algemas, ou as algemas caíram, e ele então sairia dali. Mas Deus inverte a ordem, porque aqui existe um princípio, preste atenção. Para aquilo que Deus quer realizar na sua vida, Ele vai começar primeiro a trabalhar dentro de você. O trabalhar de Deus é sempre de dentro para fora. Eu vou repetir, Deus trabalha de dentro para fora. Para Deus abrir portas grandes para você, Ele precisa primeiro te preparar. Por exemplo, talvez você ore e diz assim, Deus, eu quero um casamento, me dá um esposo, me dá uma esposa. Deus tem que primeiro te preparar, Deus tem que te tornar um marido, Deus tem que te tornar uma esposa. Talvez você diga assim, Deus, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um negócio próprio. Então Deus tem que te treinar, tem que te preparar para você ter um negócio próprio. Deus, eu quero ser uma pessoa importante, próspera, com muitos recursos. Deus vai trabalhar dentro de você primeiro. Primeiro Deus vai te capacitar, primeiro Deus vai te treinar, primeiro Deus vai romper as algemas que estão nas tuas mãos, primeiro Deus vai libertar você, para depois, em seguida, Ele abrir as portas que estão fechadas na sua vida. Então escute, em nenhum momento Deus deixa de trabalhar. A porta fechada diante de você não é a ausência do milagre. A porta fechada diante de você é que Deus está trabalhando aqui dentro. Você precisa entender isso e aceitar que Deus, Ele está trabalhando. Só que nós oramos para que Deus comece de fora para dentro, e Ele não começa. O trabalhar de Deus é sempre de dentro para fora. Então, primeira coisa é isso. Quem tem a chave da cadeia? Herodes, os seus guardas. Mas mesmo nas mãos de outro, o Senhor abre as portas para Pedro. Glória a Deus. Em segundo lugar, queridos, Deus abre portas quando a presença dEle se manifesta. Aleluia. Tem um texto bíblico que está em Isaías, e há anos atrás tornou-se uma canção durante anos foi muito tocada nas igrejas, e é uma canção bíblica que diz que Deus, Ele é aquele que vai diante de nós, endireitando os caminhos tortos, despedaçando as portas de bronze e quebrando os ferrolhos de ferro. Então quem abre portas não somos nós, quem abre portas é o Deus que está dentro de nós. Por isso você não tem que olhar para você, você tem que olhar para quem você carrega, quem está com você. Por isso que nós falamos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que nós falamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que nós falamos, com Deus nós somos maioria. Amém, queridos? Porque é quem você está carregando com você.
No versículo número 8 diz que o anjo disse a Pedro: Pedro, coloca a sandália, e ele fez isso. E o anjo disse mais: põe a capa e segue-me. Sabe o que o anjo está dizendo para Pedro? Pedro, você vai sair desse lugar que você está, mas você não vai sair de qualquer forma. Você vai sair daqui vestido, você não vai sair descabelado, você não vai sair descalço, você não vai sair rasgado, você vai sair daqui com dignidade, você vai sair daqui honrado, você vai sair daqui pela porta da frente. Querido, Deus vai te tirar de um lugar de humilhação, de um lugar de desprezo, de um lugar de vergonha, e Deus vai te colocar no lugar de glória, no lugar abençoado, e você vai entrar nesse lugar não envergonhado, humilhado, não, sabe, empobrecido. Deus vai te colocar nesse lugar como um lugar de dignidade, um lugar de honra, um lugar de privilégio, um lugar de bênção para a tua vida. É isso que o anjo está trazendo para Pedro. Sabe, quando o anjo diz para Pedro: você vai sair daqui, sabe o que ele está dizendo? Aquilo que havia sido planejado contra você está sendo desmarcado. Opa, falhou, mas saiu. Sabe por quê? Porque existe duas agendas. Existe uma agenda do diabo contra a sua vida, mas existe uma agenda do céu contra a tua vida. Às vezes o diabo planeja, agenda um acidente, morte, uma confusão. Às vezes o diabo agenda a destruição. Às vezes o diabo marca lá, é a vergonha, é o fim desse casamento, é a falência, é uma enfermidade, é um câncer. Essa é a agenda do inimigo contra a tua vida. Mas sabe, querido, você tem um Deus que tem uma agenda maior. O plano de Deus é de paz, alegria, um plano de glória para a sua vida. A agenda de Deus, quem vai prevalecer na sua vida. Então ali, o funeral acabou aquela agenda que Herodes fez, porque já estava determinado que no dia seguinte Pedro morreria. E agora Pedro, ele sai, e ele sai pela primeira porta, e ninguém vê. Os soldados estão lá. Eu não sei se Deus colocou um sono sobre eles, eu não sei se Deus os cegou, se Deus os anestesiou, eu não sei. Mas aqueles dois soldados de dentro da cela não viram nem o anjo, nem Pedro. E Pedro passou por eles. Pedro passou pelas duas sentinelas que estavam na porta da cela. Pedro atravessou com sandálias, com roupa. Veja o verso número 10. Agora ele está diante da porta de ferro. Verso 10. Depois de terem passado a primeira, quer dizer, a sentinela dentro do cárcere, a segunda, agora eles chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. A história diz que esse portão de ferro, ele era aberto por dois homens, homens fortes. Dois homens, um homem sozinho não era capaz de abrir esse portão. Dois homens precisavam empurrá-lo. E à noite esse portão de ferro, que não é o portão do cárcere, é o portão da cidade, esse portão de ferro está fechado. Hoje você sabe que dependendo do lugar que você vai, tem um sensor de presença, e uma porta se abre para você. Você vai num shopping, a porta abre para você. Dependendo do lugar que você vai, às vezes um banco, um restaurante, a porta abre automaticamente. Mas isso é uma coisa recente. Quando Pedro, escute, junto com o anjo, chegou diante daquele portão de ferro, aquele portão, diz a Bíblia, que ele abriu automaticamente. Sabe por quê? Porque aquele portão reconheceu uma presença. Amém? Não é assim? As portas automáticas não abrem com um sensor de presença. Aquele portão de ferro reconheceu que quem estava diante dele era maior do que ele, era mais forte do que ele, era mais poderoso do que ele.
Agora eu sei que você viaja, e nós viajamos na história de Moisés abrindo o mar vermelho, Jesus, ele dando ordem para que a tempestade cesse lá no mar da Galileia. São histórias maravilhosas, mas o que está acontecendo aqui nesse texto é maior do que isso. Como assim, pastor? Eu vou provar para você, porque diante do mar vermelho, Moisés levantou o bordão e dividiu o mar. Aqui não houve nenhuma palavra. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, e veio aquela chuva e Jesus dormia, e eles acordaram Jesus, achando que iriam morrer e perecer, diz a Bíblia que Jesus levantou e disse: acalma-te, tempestade. Aqui não houve nenhuma palavra. Pedro não disse, em nome de Jesus, abra, absolutamente nada. Sabe por quê? O portão respeitou a presença. Você precisa entender quem habita dentro de você. As portas vão se abrir, não é porque você é estudado, porque você tem dinheiro, porque você é inteligente. As portas vão se abrir, não é porque você é graduado, não, as portas vão se abrir porque o Espírito de Deus, Jesus, a unção de Deus está em você. Querido, não é quem você é com quem você anda. Não importa o nosso nome ou sobrenome, o que importa é quem anda com a gente. Quem anda com a gente abre portas, quem anda com a gente faz milagres. Creia nisso. Pastor, o que eu preciso para ter portas abertas? Eu vou dar para você um segredo. Eu preciso abrir uma porta lá onde eu estou trabalhando. Eu preciso abrir uma porta lá no meu escritório, na minha empresa. Eu preciso abrir uma porta para minha família. Eu preciso de portas abertas para minha saúde. Eu vou mostrar para você, querido. A porta, ela vai abrir quando você tiver a presença do Senhor com você. Carregue a presença. Amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar e você vai dizer: eu vou cheio da presença de Deus. Você vai para a escola e você vai dizer: eu vou com a presença de Deus. Você vai para a faculdade: eu vou com a presença de Deus. Você vai apresentar o teu produto, a tua venda. Você vai fazer um negócio, você vai assinar um contrato. Você vai lá com a tua presença. Sabe, querido, você vai lá com a tua empresa. Sabe como é que você vai? Você vai debaixo da presença de Deus. Você vai lá liderar a tua célula debaixo da presença de Deus. Tudo que você fizer é por causa da presença de Deus. Pare de olhar para você e olhe para quem está dentro de você. O problema dos crentes é que eles olham para eles. Eles falam: ah, mas eu não sei falar, mas eu não sei orar, mas eu não tenho estudo, mas eu não tenho habilidade, mas eu não tenho capacidade. Você ignora que é a presença do Senhor que faz tudo na sua vida. E em terceiro e último lugar, primeiro, Deus abre portas ainda que a chave dessas portas estejam na mão do inimigo. Em segundo lugar, Deus abre portas porque nós carregamos a presença. A porta abriu automaticamente, não foi por causa de Pedro nem por causa do anjo, foi por causa de Jesus que estava com eles, amém? Mas em terceiro lugar, sabe que há um propósito para Deus abrir porta para você. Eu sei que você entende que é amado por Deus e você diz: eu preciso dessa porta porque eu quero prosperar, eu preciso dessa porta porque eu quero casar, eu preciso dessa porta porque eu quero viajar, eu preciso dessa porta porque eu quero comprar minha casa, o meu carro, amém? Você é amado por Deus e você pode pedir coisas para o Senhor, mas sabe, querido, Deus abre portas porque Ele quer gerar testemunhos na sua vida. Deus quer que a sua vida seja um testemunho vivo. Deus quer que você tenha histórias de milagres, que você tenha testemunho para contar. Diz no verso número 9: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Então Pedro, ele está assim sem entender: peraí, isso é uma visão ou é verdade?
Isso é um sonho, sabe? Quando você vive uma coisa, não sei se você já teve essa experiência, que você está ali e não sabe se aquilo é verdade ou não é. Você tem uma notícia, será que isso é verdade? Eu estou sonhando, é uma visão. Acontece alguma coisa, fala, será que isso é verdade ou não? Pedro estava assim, mas ele está andando, o anjo está lá com ele não sabe o que é aquilo. Até que passaram pela primeira sentinela, segunda sentinela, passaram pelo portão de ferro, abriu automaticamente, e então eles entraram, se enveredaram por uma rua, diz o texto, e o anjo apartou de Pedro. Ali Pedro entendeu, é verdade, eu estou liberto mesmo, a porta se abriu mesmo para mim, não é uma visão. Agora eu sei, Deus enviou o anjo dele, me libertou das mãos de Herodes. Aquilo que havia, a agenda de Herodes, a agenda do inimigo contra a minha vida, não prevaleceu. Agora Pedro sabe, amém, queridos? Aí no versículo 12, diz que considerando ele a sua situação, sabe o que Pedro fez? Aqui é uma coisa maravilhosa, e que precisa cair como uma revelação de Deus no seu coração. Porque qual é o lugar que você celebra as suas vitórias? Qual é o lugar que você se regozija com aquilo que Deus faz em você? Qual é o lugar que você frequenta quando você tem um testemunho? Qual lugar que você escolhe ir quando um milagre acontece na sua vida? Sabe o que Pedro fez? Pedro não foi para uma pizzaria, Pedro não foi para uma churrascaria, Pedro não foi fazer uma festa, Pedro foi para um lugar. Sabe qual o lugar que ele foi? Ele foi para a casa de uma irmã da igreja. E se a gente pudesse colocar de uma forma mais prática, Pedro foi para uma célula. Ele bateu lá na casa da irmã Maria, e ele bateu lá, e lá o povo estava o quê? Orando. O povo estava lá reunido. Aquilo que ele acabou de ver, ele considerou. E ele falou, não posso ir para qualquer lugar, eu tive uma experiência, o Senhor me salvou da morte, o Senhor me salvou daquilo que Herodes havia planejado, eu vou para onde? Ele foi para a casa de Deus. Sabe, queridos, é muito bom quando nós estamos na casa de Deus e enfrentamos as nossas lutas na casa de Deus. Eu gosto muito daquela canção que diz, né? É assim que eu enfrento as minhas guerras, é com oração, é com jejum, é na igreja, é com o nome de Jesus, amém? Isso é maravilhoso, mas depois que as guerras passam, porque guerras não duram para sempre, problemas não duram para sempre, lutas acabam e vem lutas maiores, porque os milagres serão maiores, mas quando o caos acaba, a luta acaba, o problema acaba, a dificuldade acaba, onde você celebra? Onde você celebra? Se for na casa de Deus, você está no lugar certo. Você fala, não, Deus me abençoou, eu não vou embora da casa dele agora. Deus fez um milagre na minha vida, eu vou ser fiel à sua casa, eu vou ser fiel à sua obra, eu vou ser fiel àquilo que Deus tem me dado. Esse tem que ser um voto nosso. Como Jacó fez o voto, quando ele estava saindo da casa do seu pai, ele disse, se Deus me abençoar, se Deus permitir que eu não morra nas mãos do meu irmão Esaú que quer matá-lo, eu vou ter 3 votos na minha vida. E Jacó disse, eu vou tornar Deus o Senhor da minha vida, eu vou erigir um altar de casa de Deus na minha vida, e tudo que Deus me der, eu certamente darei o dízimo. Irmão, se você viver esses 3 votos na sua vida, você vai andar como um crente vencedor em todas as áreas da sua vida. E quando Pedro chegou lá, eu estou terminando, quando Pedro chegou na casa da irmã Maria, e o povo orando, e eles oravam para que Pedro não morresse, eles continuavam orando, diz o texto que eles oravam incessantemente, orava e dizia, Deus, já morreu Tiago, não deixa morrer Pedro, a gente precisa dele, a gente precisa do ministério de Pedro, e não pode morrer agora, a igreja está começando, irmãos, precisa dessas colunas. Quando Pedro bate lá na porta, Pedro bateu em uma porta, Pedro bateu em uma porta, Pedro bateu, não abriu a primeira vez, apareceu lá a irmã Maria, e ela olhou,
E ela viu quem? Pedro. Irmã Rod, desculpe. Maria, mãe do Tiago. Eu estou confundindo os nomes. Que bom que você está prestando atenção e me corrigiu. Fica à vontade quando às vezes a gente aqui distrai. A irmã Rod abriu a porta da casa. Era uma criada. Era a casa da irmã Maria. A criada foi lá. E ela abriu, a secretária, a empregada foi lá, abriu, viu Pedro. E ela tomou um susto. Ela, mas é Pedro. E ao invés de abrir a porta, o que ela fez? Ela saiu correndo para contar para o pessoal. E o pessoal estava orando para que Pedro fosse liberto. E quando ela contou que Pedro estava lá na porta, ninguém acreditou. Não é? Porque é isso, nós oramos, quando a coisa acontece a gente diz, não acredito. Não acreditaram. E ela ficou tão alegre com aquilo. E é uma bênção quando você tem pessoas que se alegram com as suas vitórias. Você precisa ter pessoas que se alegram com a sua bênção. Você precisa ter pessoas que fazem festa quando Deus abençoa você. Sabe, querido, se cerque de pessoas que ficam alegres quando você diz, olha, eu comprei minha casa, eu comprei meu carro, eu fui promovido, minha célula está crescendo, a obra de Deus está avançando. É essas pessoas que você precisa trazer para perto de você, porque tem pessoas que quando você conta uma bênção, elas ficam tristes, porque elas pensam, isso aí tinha que ser comigo, não com você. Elas não falam, mas elas pensam. Rod, ela falou, não, é ele. E até acharam, né, que era o anjo de Pedro. Não sei se você acredita em anjo da guarda, mas aqui é um bom texto para você acreditar. Porque disseram assim, que era o anjo de Pedro que estava lá na porta. Então eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo que guardava ela. Esse não é um assunto para hoje, mas é uma coisa interessante de a gente pensar. De repente, Pedro continua o quê? Batendo. Eles estão lá conversando e eles vêm, entretanto Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Tem portas, preste atenção nesse final, que se abrem automaticamente, só com a presença que você carrega. Mas há portas que você vai precisar bater. Tem portas que você vai precisar insistir. E uma hora elas vão se abrir. A porta que Pedro estava agora não era um portão de ferro. Era uma porta de madeira de uma casa simples de ser aberta. Mas Pedro precisou insistir até que ela se abrisse. Então verso 16 e 17 diz, entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. 17, ele porém fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. O que Pedro disse? Primeiro Pedro contou para eles, depois Pedro falou, olha, vocês precisam contar isso para outras pessoas. Então, queridos, Deus, Ele faz um milagre na nossa vida, para que a gente possa contar esse milagre para as outras pessoas. Testemunho precisa ser contado, a bênção de Deus precisa ser contada. Tem gente que fala, eu não gosto de contar, porque vai que alguém fique com inveja, alguém queira a minha bênção. Para com isso, irmão, você é guardado pelo Senhor, coberto pelo sangue de Jesus. Você precisa contar para fortalecer a fé dos irmãos, mas você precisa contar também para que outros possam crer, confiar e receber o Senhor Jesus que você recebe. Agora escute, Pedro poderia ter sido liberto imediatamente. Pedro poderia ter sido guardado de ir para o cárcere. Pedro poderia ser protegido e não parar na prisão.
Mas por que, queridos, Deus permitiu que ele fosse para o cárcere? Porque Deus queria gerar nele um testemunho. A vida do crente é uma vida de testemunhos. A vida do crente é uma vida de experiências. Eu me preocupo quando os crentes não têm testemunhos. Eu me preocupo quando os crentes não têm experiência. Eu me preocupo quando os crentes têm testemunhos de 30, de 40 anos atrás, mas eles não estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Deus quer fazer milagres na sua vida hoje. Deus quer abrir portas para você esse ano. Deus quer abençoá-lo esse ano. Você deve ter um testemunho para contar do que Deus está operando, realizando e fazendo na sua vida neste ano. Amém? Então às vezes você diz assim: mas se Deus ia libertar, por que deixou ser preso? Para gerar testemunho. Ah, se Deus cura, por que deixou adoecer? Para gerar testemunho. Se Deus prospera, por que deixou ficar endividado? Para gerar testemunho. Tudo é para gerar testemunho. Glória a Deus. Às vezes nós brincamos em casa, eu e minha esposa, e rimos com isso, porque vem situações que a gente fala: caramba, como é que isso acontece? Meu Deus do céu, dá uma saída, e no final a gente chega à conclusão: tudo isso está acontecendo porque Deus quer gerar algum testemunho na nossa vida. Então nós estamos aprendendo a ver no caos, na dificuldade, nas lutas, nas tribulações, uma oportunidade para Deus virar, mover e tornar aquilo um testemunho para a glória dele. Então, irmão, teu filho que não quer saber de Jesus, ele está assim porque Deus está gerando o testemunho de um grande milagre. Essa enfermidade que você ainda não foi curado, Deus está gerando um testemunho. Esse casamento em crise, Deus está gerando um testemunho. Essa dívida que até hoje você não conseguiu pagar, Deus está gerando um testemunho. Esse casamento que acabou, Deus está gerando um testemunho. A resposta que não veio, Deus está gerando um testemunho na sua vida. Então se prepare, Deus vai te usar como um painel, um outdoor dos milagres dele, do poder dele, da glória dele. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. A equipe do louvor pode vir. Nós vamos cantar aquela música Profetiza. Mas eu preciso terminar. No outro dia, se nós não fecharmos a palavra, fica uma coisa assim aberta. No outro dia, as sentinelas foram procurar Pedro e não o encontraram. Escute, está escrito aí.